Olá, meu nome é Ari Fontoura. Olá, meu nome é Rodrigo. Você está no Vino Série, um canal pra gente falar de série, livro, filme enquanto bebe vinho. Bom, hoje então é dia de livro, né? E esse é um dos livros que a gente quer ir presentear, né? A gente quer dar esse livro pra todo mundo, obrigar a pessoa a ler e ainda ficar de olho assim pra ver se tá lendo mesmo. Tô falando de Por que eu não converso mais com pessoas brancas sobre raça, da jornalista Reni Eddo-Lodge, que aqui no Brasil saiu pela editora Letramento. Pois bem, vou falar aqui desse livro, mas antes vamos aí a alguns disclaimers, né? Porque as pessoas gostam de falar disclaimers. Eu gosto de falar alguns avisos, alguns pontos, né? Mas vamos lá. Queria ressaltar aqui que eu sou branco, né? Caso vocês ainda não tenham percebido. Válido e que eu tenho que entender diariamente meu lugar dentro dessa sociedade racista em que a gente vive. Entender meu privilégio branco para eu conseguir tentar mudar pelo menos o meu entorno para combater o racismo ali onde eu consigo, né? Que é no meu espaço, na minha família, nas redes sociais, enfim. E que é um aprendizado constante que eu branco, você branco aí que tá me vendo, tem que ler, ouvir, aprender mais ainda, perguntar para pessoas negras sobre racismo, entender o seu lugar nessa estrutura, entender você como um ser racista, levar isso aí pro seu universo para você, de fato, poder conseguir ser um antirracista e não ficar apenas chocado com o racismo. E aí ficar por isso mesmo, porque, enfim, o racismo só existe por causa dos brancos, né? Enfim, esse livro foi uma experiência incrível e desconfortável, como tinha que ser, porque logo no título você já leva um soco, né? Vamos lá para uma sinopse rápida. Em 2014, a jornalista Reni Eddo-Lodge, britânica e tal, ela escreveu um artigo falando do cansaço, desabafando, né? Falando que ela não aguentava mais explicar sobre raça para pessoas brancas, porque simplesmente as pessoas brancas não paravam de refutá-la, né? E aí, obviamente, o que aconteceu? Os brancos ficaram ofendidíssimos, né, com isso. A gente já se viu, né, afrontar ali o branco tão bondoso, né, benevolente, que não é racista, não. Que o branco não vê cor, não. Vamos pintar nossas unhas aqui pela paz. Bom, o resultado disso, no geral, foi que a jornalista acabou sendo convidada aí pelo mundo todo para falar justamente sobre raça. Na verdade, esse era o ponto, né? O título é mais uma provocação, assim, ela não quer dizer todos os brancos, mas sim esses brancos aí que insistem em deslegitimar o discurso. O livro traz um panorama do Reino Unido, né, que é onde ela mora, o que poderia ter deixado o livro, assim, um pouco limitado, mas não deixa, né? Porque, infelizmente, o racismo é o quê? Ele é universal. Então, muitas vezes você vai achar, vai até esquecer que é no Reino Unido, você vai achar que ela tá falando do Brasil mesmo. Principalmente porque esse país aqui, o nosso, né, ele tentou por anos embranquecer a população, né? Depois tentou incutir ali nas pessoas o mito da cordialidade, né? O mito de que a miscigenação aqui era muito bem aceita, que a gente se relacionava super bem, que não havia racismo, então, portanto, você não precisava ficar discutindo racismo. Isso por quê? Porque quando você não fala do racismo, você deixa ele se perpetuar aí descontroladamente. E aí ele continua sendo exercido, que é o quê? Na base, né? Na estrutura. E aí o livro vai falar bastante de racismo estrutural, que é algo que ainda bem a gente tá falando muito hoje, e que aqui no Brasil a gente tem trilhões de exemplos. E aqui eu quero abrir um parênteses, um disclaimer, para falar da importância desses assuntos de racismo estrutural dentro de programas de massa, tipo o Big Brother Brasil, que eu conheço gente muito próxima a mim, que até ouvia falar sobre isso, racismo estrutural, essas coisas que aconteciam, mas não concordava ou achava que não era bem assim. E eu assisti ali no Big Brother por causa da protagonista, né, ali da edição, que foi a Thelma, que foi a ganhadora, acabou entendendo. Foi uma coisa assim que me chamou a atenção. Enfim, no Brasil e no mundo, assim, a gente entende o racismo estrutural de uma maneira muito fácil, que é o quê? Olhando para grandes cargos, né, cargos altos por aí, e não vendo nenhum negro ocupando eles. É o quartinho da empregada, é o filho da empregada que morre depois de cair no 9º andar e a pessoa que colocou o menino no elevador tá solta aí, a branca, né? É a maior parte da população carcerária no Brasil ser negra. É a senhora lá que vivia como escrava num depósito, né, numa casa lá de luxo em 2020. É a pessoa negra tendo mais complicações de Covid-19, né, no desenvolvimento ali do vírus, por causa das condições de vida. E aí eu vou ler um trecho do livro aqui que ela fala sobre essa coisa da gente não falar sobre raça. Porque aqui a gente pode ter um racismo perverso todo dia, mas não se pode falar de raça. Porque aí tudo é racismo agora. Porque você tentar nivelar esse sistema injusto por anos através de cotas é racismo. Porque o branco não tem privilégio não, isso aí é racismo. Segura essa aqui então. As crianças brancas são ensinadas a não ver a raça, enquanto as crianças de cor são ensinadas, muitas vezes sem explicação, de que a maioria de nós precisa trabalhar 2 vezes mais do que as nossas contrapartes brancas se quisermos ter sucesso. Existe uma disparidade aqui. A neutralidade racial não chega à raiz do racismo. Enquanto isso, é quase impossível para as crianças de cor educarem-se à parte de estereótipos racistas. Mas se acumularmos riqueza individual suficiente, podemos fingir que não somos mais afetados por ele. Quer dizer, né? Existe aí
toda uma maquiagem, né? De você não falar sobre raça, a não ver raça, e aí você ignora o problema, né? Ou se você vê um negro que, sei lá, é rico, dá a impressão de que ele não sofre o racismo ali porque ele conseguiu ascender, né, socialmente. Mas o racismo não é isso. E aí esse livro aqui é escrito para pessoas brancas que não aceitam a legitimidade estrutural do racismo. E principalmente porque muitas pessoas brancas não entendem o que é o privilégio branco, né? Não quer dizer que você não vai sofrer na vida, que a sua vida não vai ser difícil, que você não vai ter ali uma vida dura. Só quer dizer que você não vai ter esse complicador, né, a mais, que é o quê? A pessoa te discriminar por causa da sua cor. Se alguém vier falar, tipo... Me chamavam de loira burra. Que eu vi uma pessoa falando isso ontem. Aí eu já entendo aqui porque que a mulher não quer mais falar sobre raça com pessoas brancas, porque não dá. Enfim, mas um negócio pega no livro, aqui pegou pra mim, tem que pegar pra você, tem que pegar pra todo mundo. O negócio pega quando você entende que você precisa mudar pelo menos o seu entorno ali. Nem que seja a sua família, você precisa estabelecer limites. Se você quer de fato ser uma pessoa antirracista. Você não precisa liderar uma causa, nem ser protagonista de nada, porque aí entra, né, a questão do lugar de fala, mas você precisa falar, discutir quando você vê alguma coisa errada. Você não pode mais escolher não aprender. Não é uma opção você não estudar a história do povo negro do seu país, por exemplo. E aí, essa coisa de lugar de fala, ela é um pouco escorregadia, né? Porque a pessoa pode pensar assim, não é meu lugar de fala, então eu não vou me envolver, não vou discutir com isso, porque ali é eles que têm que falar. E não é isso, tem que discutir, tem que falar sim, principalmente com as outras pessoas brancas. É óbvio que os brancos, e eu tô me incluindo nessa, em algum momento vão falar, vão fazer alguma coisa racista. Porque a gente aprende a ser racista, isso é inerente, né? A gente, desde o berço ali, quando a gente dá o primeiro choro, a gente tá aprendendo a ser racista. E não é que você aprende a ser racista porque você vê seu pai lá te chamando a outra pessoa de macaca. Às vezes é, né? Mas não é só isso. É a base que tá errada, né? É a estrutura. É aí que você vai aprendendo sem querer. E aí eu vou contar uns casos aqui que aconteceram perto de mim. Obviamente eu não vou expor a pessoa, né? Mas aconteceram aí recentemente, foram coisas que eu ouvi. E obviamente eu já ouço isso há algum tempo, né? E demorou até que eu entendesse, né? Que eu poderia falar, que não tinha que ficar só de espectador. Eu também tava nesse lugar confortável aí de não me meter. Mas enfim, são coisas que eu ouvi recentemente do tipo: isso aí nunca vai mudar. Felizmente é assim. Eu também não concordo, mas não vai mudar. O mundo é assim, sempre foi e vai ser assim. Cotas são racistas. Não entendo por que tem que ter ali um negócio, né? Todo mundo é igual, todo mundo tem a mesma chance. Ela é uma negra bonita. Se não caga na entrada, caga na saída. Esse último aí, não... Bom, eu tive um pouco a oportunidade de falar, né, conversar um pouco com essa pessoa. Foi na base do grito e da grosseria, o que não é muito recomendado, mas foi o jeito que eu consegui ali, tá? Mas não sigo o meu exemplo. Mas o que eu quero dizer aqui é que essa pessoa próxima a mim, ela não era uma pessoa ruim, né? E é uma coisa que ela fala aqui no livro, a autora. A gente tem que entender que a gente vai conviver com pessoas boas que são racistas. E não dá pra gente achar que o racista é aquele que vai xingar lá o moço de macaco no jogo de futebol ou a pessoa que é o Bolsonaro. Não, as coisas racistas, elas estão no dia a dia, né? Elas estão nas atitudes das pessoas que às vezes não verbalizam nada disso. E aí, a gente que é branco, a gente tem que olhar no espelho e reconhecer os nossos preconceitos inerentes. De fato, a gente recebe muita coisa e reproduz, mas não dá pra ficar mais nesse campo confortável, não. Não dá pra gente exigir compreensão de pessoas que estão sofrendo por nossa culpa. Porque assim, é clichê, né? Mas se você é conivente, você também tá sendo racista. E antes da gente achar que a gente pode ser antirracista de fato, assim, chegar e começar a abalar as estruturas, a gente tem que entender o nosso lugar. Antes de apontar o dedo pra velha absurda lá que sai xingando o outro, a gente precisa olhar no espelho e ver o nosso papel dentro desse sistema, né? Ou seja, quantos amigos negros você tem? Com quantos dentistas negros você já se consultou? Ou qualquer outro médico? Quantos negros você enxerga quando entra no shopping? E que não seja o segurança, tá? Esses dias eu entrei num mercado dito nobre aqui de Curitiba e fiquei olhando, né? Fiquei ali olhando. E era a branquitude e iluminando o lugar. E eu me incluo, né? Porque eu sou pálido parecendo um defunto. Enfim, é perceber isso, né? O espaço público ali. Como é que tá o seu espaço público? Ele tá branco assim? Como é que tá? É entender que isso não é sobre pessoas brancas individuais, mas entender a branquitude como uma ideologia política. É uma sociedade que vai favorecer o branco porque o racismo, ele faz o branco o quê? Lucrar. Então o racismo é você ignorar tudo isso e achar que falar sobre isso é racismo. Porque isso sim é racismo. Eu acho que eu não poderia ter sido mais clichê nesse vídeo, né? Ter batido nas teclas aí que todo mundo já fala. Mas eu acho que é preciso, tá? Então, por favor, leiam esse livro. Ele vai muito mais do que isso. Ele vai falar de feminismo branco, né? De como isso afeta as mulheres negras que são desacreditadas dentro do movimento. Enfim, consumam conteúdos feitos por pessoas negras. Vamos aí aprender e absorver com eles e parar de questionar um pouco, né? Vamos ouvir. Porque nos resta só ouvir, aprender e tentar mudar ali o nosso
nosso cantinho. É isso então, se você gostou desse vídeo, por favor não esquece de curtir, comentar, compartilhar, assina esse canal se você ainda não assina e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!